Sejam muito bem-vindos ao mais um podcast ou Santos ou Nada, hoje dia 8/7/2023. Vamos falar hoje sobre feminismo. Meu nome é Ana Maria, tenho 16 anos e estou aqui com duas mulheres maravilhosas. Presente. Eu sou Tairine, tenho 30 anos. Meu nome é Daniele e eu tenho 21 anos. Antes de começar, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, sigam o nosso perfil no Spotify e se tiver alguma sugestão, manda nos comentários. Tairine, o que é feminismo? Bem, o feminismo é um movimento que pretende revolucionar alguns costumes. Nasce com a ideia de que a mulher de dar à mulher uma certa liberdade. Porém, todas as vertentes do feminismo é possível encontrar aspectos que contrariam a mensagem de Jesus Cristo e que se opõem ao ensinamento pregado pela Igreja. É difícil encontrar uma definição para o movimento, pois ele muda seu foco, a sua atuação toda hora. Porque ele tem a ideia bonitinha de lutar pelos direitos das mulheres. É isso que o mundo diz. Mas, na realidade, ele quer perverter, como você disse. É que, na realidade, houve muitas conquistas a favor da mulher. Então, uma brecha é isso. O ponto inicial que ele começa é o quê? É mostrando as conquistas que as mulheres teve, né? A gente vê que a mulher, ela foi muito, vou usar um termo assim, desprezada. Tipo assim, muitos tinham a visão que ela servia só para fazer tal função. Então, com o feminismo, eles querem mostrar que a mulher pode fazer de tudo, né? Só que não é bem assim. A gente tem que ter a plena consciência do papel da mulher. Então, primeiramente, a gente como mulher, a gente tem que conhecer o nosso papel, né? E a partir do momento que a gente conhece esse papel, a gente sabe aonde a gente pode pisar e aonde a gente não pode pisar. E o feminismo não, ele quer dizer que a mulher pode pisar em tudo, em toda parte. E não é bem assim, né? O autor Julián Marias faz uma análise excelente a respeito do trabalho. Veja bem, a mulher sempre teve o domínio do espaço privado. Ela era a rainha da casa, dizemos que ela é dona do lar. E o homem sempre teve o domínio do espaço público e do trabalho. Uhum. Agora veja bem, historicamente, sempre que o povo ele queria expandir o seu território, é impensável que ele abandonasse o que já pertencia a ele. Entende? Seria uma loucura o descuido das fronteiras ou o descuido do território que já pertence. A mesma coisa das mulheres. Dizemos então que ela é a dona do lar, a rainha da casa. É uma loucura, uma inversão absurda ela descuidar do que já é dela, já pertence a ela. As mulheres hoje elas querem tomar o espaço masculino, o espaço externo, e infelizmente elas estão descuidando do que está dentro das fronteiras dela, que é a casa. E vemos a consequência disso na sociedade já, porque vemos mulheres masculinizadas, mulheres macho, homens femininos, bananas, que não têm atitude de homem, de verdade, com a força da casa, proteção, e filhos totalmente largados, sem nenhuma educação, né? Educação moral ou educação religiosa. Então a gente percebe o foco principal do feminismo, como as outras ideologias, é acabar com a família. Isso. É nítido isso, porque a partir desse momento que a mulher se torna, né, vamos dizer assim, fulano se tornou feminista, tá? Daí, na visão dela, ela pode fazer aquilo que o homem é capaz de, que é o papel do homem. Tá bom. Ela vai fazer isso. Então, a gente percebe que a casa, ela vai ter uma desestrutura, né? Ela vai ser abalada. Porque, no caso, a criança, né?
aquela casa que tem crianças. A criança vai chegar, ela no conforto do celular, querendo, por exemplo, o colo da mãe, ela não vai ter, porque onde está a mãe? Ela está se empenhando em fazer o papel de um homem. Criança carente. Ela vai ficar uma criança carente. Então, aquilo vai abalar tanto a estrutura e o psicológico daquela criança. Porque a gente, na nossa infância, não sei vocês, mas eu tenho lembrança. A minha lembrança chegou o finzinho da tarde, umas 5 horas, 5 e meia, eu tenho lembrança daquele tempero, que é o tempero do quê? Que tá preparando a janta. E quem que você encontra preparando a janta? A sua mãe. Não desmerecendo os homens que cozinham. Eles podem cozinhar, né? Só que a gente tem aquela visão que a gente vai encontrar alguém na nossa família lá, né? É igual na minha infância, eu saía da escola, quem que estava lá me esperando? A minha mãe. Então, aquilo é a visão que a gente tem na nossa infância, que a gente tinha um lugar para voltar. A gente tinha isso, a gente tinha um aconchego, a gente tinha alguém a nos esperar. E hoje em dia é triste, né, de ver que as crianças saem da escola, elas olham assim, e quem está esperando por elas? Muitas vezes ninguém, muitas vezes um ônibus. Não desmerecendo aquela realidade que muitos precisam do transporte. Mas o que eu estou querendo dizer que, tipo assim, aquela pequena brecha do comodismo. Por exemplo, você tem um ônibus que vai lá e leva e traz o seu filho, por que eu vou me esforçar para fazer algo diferente para ele? Né? Então entra o comodismo. Igual muitos falam no relacionamento, né? Se casou, tal, passou um tempo, a pessoa fala bem assim, mas eu acho que eu não amo mais ela. Mas por que chegou a esse ponto? Porque entrou no comodismo. O que é o comodismo? É você deixar aquela rotina predominar. Não que a rotina não seja necessária, mas de vez em quando é bom você sair da rotina, é bom você fazer algo diferente. Porque quando na fase do namoro você tinha tantas opções, e daí chegou o matrimônio, virou aquele comodismo. Daí muitos colocam nas costas, é culpa dos filhos, que é uma correria. É culpa disso, isso. Não. A gente não deve sobrecarregar uma culpa para dizer que eu não faço por culpa de tal coisa. A gente tem que pôr na nossa cabeça que muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Porque a gente entra no comodismo, por quê? Porque muitas vezes no cansaço você fala, hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço. Mas daí chegou amanhã, você pensa, se ontem eu não fiz, por que hoje eu vou fazer? Então são pequenas brechas que vai, né, como se diz, é uma bola de neve. Então vai virando um ciclo sem fim. Então vai chegar numa hora que vai chegar o quê? Aquela bola de neve, ela vai se destruir num barranco, né? Então ela vai parar numa pedra, ela vai cair de um penhasco. E a gente, na nossa família, a gente não pode permitir isso. A gente deve, como mulher, inovar, né? O que você disse também é que, às vezes, a mulher ela não se diz feminista, mas ela defende algumas ideias por conta de influências. Vamos dizer assim. Não porque há casos e casos, mas há, por exemplo, casais que têm filhos e em vez da mulher ficar na casa, cuidar dos filhos, porque o homem que vai trazer o sustento para casa, os dois têm que sair trabalhar, a criança fica ali jogada, né, vamos dizer assim, muitas vezes. E tem casos também, às vezes a mãe precisa trabalhar, mas quando você chega em casa, você tem um tempo com a sua criança, então você deixa aquele tempo reservado para a criança, porque ela necessita da mãe, necessita desse aconchego da mãe, desse cuidado, desse carinho. E voltando às feministas, tem muitas meninas que hoje a gente se vê que não se diz feminista, mas defende algumas ideias. Porque o feminismo, ele é muito sorrateiro, que ele vai entrando na nossa vida aos poucos, nas brechas que a gente dá, como você disse. Tem meninas hoje que eu vejo que não quer ter família, não quer nada com nada, não quer ser submissa ao esposo, não quer família, não quer isso. Mas prefere ser submissa ao seu patrão, né? Deixa esses sonhos, esse projeto de Deus, que é a família, de lado. Foi muito bom você falar, porque a brecha do feminismo é o quê? Você falar, muitos falarem, né, no caso para alguma mulher, falar assim, nossa, mas você não trabalha porque você é submissa ao seu marido? Não, ela fez uma escolha, né? E eu acho que é importante a gente respeitar a escolha que ela fez.
Porque numa realidade, por exemplo, que a gente não está, né, julgando aquelas mulheres que precisam trabalhar. Há realidades que há mulheres que precisam trabalhar sim, né? E a gente não está falando para a mulher, não, pare de trabalhar, fique só na casa. A gente tem que pôr o peso numa balança. Cada um tem uma realidade, né? E muitas vezes aquela mulher que trabalha, ela pode trabalhar, ela se esforça ao máximo, tanto para ajudar a trazer o sustento da casa, mas tanto para dar amor, né? O feminismo, a ideia do feminismo muitas vezes é você pegar e você pensar na sua felicidade, né? Você não se importar com, igual a gente vê, a gente é católica. Então o ápice da nossa fé, a gente vê que Jesus carregou a sua cruz até o Calvário e morreu por nós, né? E ele mesmo nos diz, pegue sua cruz, siga. E muitas vezes o que eles querem? Encurtar a cruz, encurtar o peso, encurtar o sofrimento. Então muitas vezes eles não querem passar pelo sofrimento junto a Jesus. Por quê? Porque eles não concordam com o pensamento, com a doutrina que Jesus nos dá, né? É uma certa libertinagem, porque hoje, junto com o feminismo, vem as ideias do aborto. Então, assim, a mulher, ela pode sair com quem ela quiser, só que não assume a responsabilidade, uma libertinagem. Isso. É muito isso de não querer carregar a cruz de Cristo, porque a gente sabe que ser mãe não é fácil. Eu tenho 16 anos, mas eu sei que não é fácil ser mãe. Não. Mas uma obra de Deus, então, é algo muito satisfatório, é algo, como se diz, algo grandioso. A maternidade, a mulher, ela gera uma vida, ela gera uma alma dentro de si, uma nova alma. Quando ela diz esse sim a Deus, para gerar essa criança. E o mundo, as feministas, elas querem acabar com essa responsabilidade da maternidade, vivendo uma libertinagem, longe de sofrimentos. Só que o que é a consequência disso? São as mulheres perdidas, que não sabem, mulheres perdidas que não encontram a felicidade, vamos dizer assim, melhor. E eu vejo muito isso, muito nas meninas. E também, algo que você falou de Cristo que morreu na cruz, eu vejo muitas meninas, muitas mesmo, que levam a sério aquela frase, meu corpo, minhas regras. E vivem como se fossem peças de açougue expostas por aí. Assim, cada um tem a sua liberdade de fazer o que quiser. Mas para as meninas cristãs, as meninas que querem viver a santidade, não se entregue às pessoas assim a ficar exibindo o seu corpo, porque o seu corpo foi comprado por um preço alto, Cristo morreu na cruz. Por isso, seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não se deixe se levar para essas ideologias do mundo e se entregar a qualquer pessoa, e se deixar se expor dessa maneira. Uhum. É bom você tocar nesse assunto, porque nessa parte assim, né, abrangendo essa realidade, a partir do momento que, igual, essa pequena brecha de você expor seu corpo, tá bom, né, você expor seu corpo, tal, você mostrou suas fragilidades, né, e ao chegar nesse ponto, daí, por exemplo, há um rapaz que quer ficar com você, tá? Daí na sua fragilidade você se envolve, tá? Chegou ali, engravidou. Tá bom. Daí o que o feminismo fala? Ele fala que a criança é a causa do seu sofrimento, né? Como se a criança fosse um grande problema, e não é. O que é o problema? O problema é a desestrutura familiar. E a criança não tem culpa, né? E a criança não tem culpa. Ela é uma criança, é um inocente. O que aconteceu? Então a gente vai voltar lá no início, né? Aquele famoso início que muitas vezes na casa fala, mas não, onde eu errei, né? E com todo respeito, aonde é o nosso erro? O nosso erro é quando a gente tem uma criança pequena e a gente não quer trazer para a igreja por causa do barulho que ela faz. Sim. O nosso erro é você achar assim, hoje eu não vou na missa porque eu tô cansada, mas no próximo domingo eu vou. Então são pequenas, com todo o respeito da palavra, a gente tem que ver aonde eu errei,
né? Igual eu falei pra você, que a gente tem que lutar, né? O amor é sacrifício, o amor é doação, né? A gente vê por Jesus. Ele fez tantos sacrifícios, ele se doou ao último. E muitas vezes na nossa correria, né? Porque as crianças cansam, né? Elas têm uma energia muito boa, né? Graças a Deus. Você pensa assim, hoje eu tô cansada, hoje ele tá manhoso, não vou sair. Hoje tá frio, não vou sair. Tá bom, então são várias desculpas, né? E trazendo a minha realidade, eu lembro quando eu era criança que a minha mãe sempre era uma Santa Missa, né? E eu tenho lembrança, e eu falo da forma particular, uma coisa que eu falo da minha parte, que eu falava pra minha mãe, mas por que a gente vai tão cedo? Vamos dormir mais um pouco. Daí ela falou, não, é a Santa Missa. Então, é uma coisa que eu trouxe de berço. Não importa, podia estar chuva, estar sol, o tempo que fosse, a minha mãe me enrolava numa coberta e me levava para Santa Missa. Então eu tenho essa lembrança que minha mãe se doou da forma dela, na luta dela, do jeitinho dela, mas ela se doou para quê? Para que eu fosse uma católica de verdade, não uma católica de Ibigé, sabe? Sim, porque se você não ensina o seu filho a buscar Deus, o mundo vai ensinar a não seguir, né? E é muito bonita essa história da sua mãe, porque a gente vê realmente uma mulher feminina, não feminista, né, que cuidou dos filhos, se dedicou, deu a vida por eles, literalmente, né? Porque não é fácil, você está cansado, mas ela não, ela deu essa educação, né? Porque na limitação da minha mãe, né, citando isso, ela trabalhava. Só que, tipo, na minha visão, em certo ponto, né? Porque o feminismo, ele tem aquelas brechas nas escolas. Então, eles vão distorcendo a nossa visão. Eles vão querendo mudar a nossa visão com a nossa família. E vai chegar num ponto que o feminismo quer nos colocar contra o nosso pai, contra a nossa mãe, contra os nossos familiares. Essa é a realidade que a gente vive. Então, eu cheguei numa época que eu me revoltei porque eu não tive a minha mãe comigo, sabe? Graças a Deus eu tive a minha avó, as minhas tias que me ajudaram muito para ajudá-la enquanto ela trabalhava, iam me buscar e tal. Só que mesmo assim, não, pela graça de Deus, não rompeu a minha visão de família, sabe? Eu tinha um lugar para voltar, eu tinha minha família. E hoje não. Hoje o que eles querem mostrar é que a família não tem valor. E a família tem um valor muito caro. Há um alto preço que se paga a partir do momento que você fala assim, eu vou lutar pela minha felicidade. Então você está sendo muito orgulhosa e egoísta. Porque se a nossa felicidade não está em Jesus, então a gente está buscando uma felicidade que não é felicidade. Então já é a brecha do pecado, né? Que a gente está buscando. Sobre o feminismo ainda, é interessante que a mulher bíblica, a mulher do Provérbios 31, é uma mulher forte. Mas ela não é forte porque ela é feminista. Né? As mulheres bíblicas, elas levavam cântaros de água e eram fortes, eram maravilhosas, mas não eram feministas. Elas eram poderosas, sim, mas porque elas sabem qual é o lugar delas, né? Elas sabem que o lugar delas não é menor, não é melhor, mas também não é pior. É necessário. E outra coisa interessante é que a mulher, ela é a beleza do lar. Ela é, assim, depoimentos de grandes homens que eu já ouvi, né? Que é interessante isso. Às vezes um trabalho conturbado e chega cansado do trabalho e assim, bálsamo pro homem, ele abrir a porta, deixar o apocalipse, o trabalho dele lá, da porta para fora, e ver ali a esposa dele sentada, brincando com os bebês, com os filhos, e toda linda, aquele aroma, como você falou, tá? E o aroma da casa de um jantar. A beleza da casa, do lar, é a mulher. Ela tem uma missão importante ali. Não tem como abandonar isso. Igual você falou, ela tem uma missão importante e é nítido. Gente, você se deparar com um lar, né? Que realmente é um lar, que realmente é uma família cristã. Você vê a diferença. Você vê o acolhimento,
a forma que cada um se trata, né? A autoridade, né? O posicionamento, né? Que hoje a gente não vê o grande respeito com o pai e a mãe, né? Então a gente já vê um mandamento sendo descumprido. O quarto mandamento, se eu não me engano, né? É honrar pai e mãe. Então a gente não está honrando nosso pai e nossa mãe. Porque muitas vezes o que acontece é a dor do passado. Porque hoje em dia as crianças, os adolescentes pensam, se eu não tive meus pais comigo quando eu precisei, por que eu vou estar com eles agora? Então você vê até que ponto a desestrutura familiar está chegando. E é necessário a gente abrir os nossos olhos, né? É necessário a gente buscar conhecimento, né? Não que a gente, né? Eu falo particularmente de mim que eu seja, nossa, um conhecimento ambulante que, né? Seria tudo. Não, mas a gente é dia a dia. São processos. São realidades. Buscar conhecimento para não cair também, né? Nas ideologias. Porque cada vez mais eles estão fazendo maneiras de nos convencer. E se a gente não tiver essa busca de conhecimento, essa busca pela verdade, a gente acaba caindo. Cai, né? Cai facilmente. Perdão cortar você, mas cai facilmente por quê? Porque eles, né, como posso dizer assim, o ideal dele né, igual se fala, é uma ideologia, a ideologia deles é destruir a família, né? É destruir a felicidade. Porque igual, por mais que tenha aquela luta, aquele cansaço, você vê que a família é feliz. Porque chega no final do dia, você tá com aquele coração transbordante de alegria. O cansaço muitas vezes não fala tão alto quanto a alegria do seu coração, de ver aquele sorriso, de você ver, nossa, venci mais um dia. Valeu a pena. Valeu a pena, né? Igual, tem aquele ditado que a gente tem que matar um leão por dia, né? Então, na família, o que a gente vê? Aquilo que a gente deixa para depois, no outro dia, não é um leão, são dois. Então, todo aquele comodismo, toda aquela preguiça de fazer naquele dia, não vai, né? Não vai ficar uma coisa, vai ficar uma coisa mal resolvida. Vai chegar uma coisa largada, né? Isso que a gente vê, porque muitas vezes, igual eu tava conversando, né, com uma amiga essa semana, a gente vê que na área, né, da família, a gente aprende muitas coisas, né? Igual eu falo por mim. Muitas vezes eu não entendi o porquê que minha mãe falava assim, você não tá lá no quarto, então apague a luz lá. E para um adolescente hoje em dia, né, ele vai, nossa, é um terror. Por que ela tá mandando eu apagar a luz do quarto? Né? O que tem eu deixar a luz? Né? Então é um cuidado. Sabe por quê? Porque é um cuidado com o meio ambiente, é um cuidado porque são seus pais que pagam a conta, né? Então a responsabilidade dos seus pais. Então a partir do momento que você tem uma responsabilidade, você começa a dar valor àquilo, né? E nossa, é muito interessante, são muitas, né? Voltando naquilo que a Dani disse, que a mulher é a beleza do lar, eu vi esses dias um testemunho que eu achei muito bonito. Um testemunho simples, mas foi muito bonito. Numa pregação, um casal estava pregando junto. E a mulher, ela falou que no aniversário dos filhos dela, ela tinha 4 filhos. E no aniversário dos filhos dela, de um dos filhos, como eles não tinham... Não são pessoas que tinham uma condição financeira muito alta, assim. Então eles fizeram algo simples, para não passar em branco. Eu achei bonito que ela falou que, como era aniversário, ela arrumou a mesa, ela colocou os talheres mais bonitos, os copos. E foi a família, ela, o marido, os 4 filhos, e foi algo simples, mas que muda a vida de um filho, né? É isso que falta hoje, essa simplicidade do dia a dia, essa simplicidade, essa convivência dos pais, aquele cuidado da mãe, a proteção do pai, é o que falta nas famílias hoje em dia. Que a maioria das famílias estão sendo desestruturadas, né? Por conta das ideologias. E falta de cuidado e responsabilidade. Igual você falou, foi feito algo simples, né? Então, na visão hoje em dia do mundo, mas eu quero fazer aquilo que, né? Aquilo que vai atrair olhares, vai atrair curtidas. Eles não dão valor à simplicidade, né? Na verdade, eles querem mostrar o status e, né,
querem serem que os outros invejem aquilo que ele tem. E não é isso. A felicidade não é isso. A felicidade né? é as coisas mais simples. É você estar reunido com aquelas pessoas que você ama. As pessoas que te amam ao seu lado, né? E muitas vezes a gente deixa por tão pouco a felicidade passar por nossas mãos, né? E igual a Dani comentou que o pai de família vai deixar o apocalipse na porta e vai entrar, né? Então é nítido que na hora que a gente entra na nossa casa, todo aquele peso vai embora, né? Você sente aquele conforto, aquela segurança, né? Nossa, parece como se tirasse com a mão aquele cansaço, né? Falando por minha experiência, né? Quantas vezes chega naquela correria, chego cansado, chego na minha casa, eu tô no meu lar. Aquela é minha casa. São coisas simples, né? Que muitas vezes a gente não dá valor. Igual a gente chegar, igual eu falo por minha experiência, né? Na minha realidade, eu moro com as minhas tias. Mas na hora que eu chego do ônibus, eu desço do ônibus, eu vejo aquela cabecinha lá olhando pra ver se eu cheguei. Nossa, aquilo não tem explicação, né? E é um cuidado, é um zelo tão grande que quando a gente não tem, a gente sente falta. Então, nessa hora a gente pensa, nossa, isso é o amor, né? Porque hoje em dia os adolescentes, eles falam, eu quero ser feliz, eu quero o amor, mas eles não percebem que eles já o têm, né? O amor tá na casa, o amor tá na família. E essa paz que a gente encontra na família porque a família é projeto de Deus. Então, se é de Deus, tem paz. E a paz e o amor a gente encontra na família. Eu estava fazendo umas pesquisas, né, sobre, né, as mulheres cristãs, e eu achei, né, comentando sobre algumas, igual Santa Giana, que participava de uma associação católica feminina. Ela participou de um movimento que visava unir as mulheres em torno da fé e da vida cristã na sociedade. Colocava-se a serviço do movimento em sua missão de médica, casada e mãe de 3 filhos. Quando percebeu a quarta gestação, descobriu um fibroma no útero, e a única perspectiva para a sobrevivência de Giana seria interromper a gravidez. Santa Giana decidiu ter o bebê, sabendo que pagaria por essa decisão com o preço da sua própria vida. E assim aconteceu. Santa Giana entregou a própria vida por amor e para que a sua pequena Joana Emanuela pudesse nascer. Então a gente vê que existe um alto preço a se pagar, né? E hoje em dia eles querem facilitar falando que não precisa, que não é necessário se pagar um preço, que tá tudo bem se você deixar de lado a sua família, né? Por exemplo, se seu pai com sua mãe são de idades, eles estão te atrapalhando na visão do mundo, é só colocar num asilo, né? Então, pro mundo, ele sempre vai achar um meio mais fácil para desestruturar e para acabar com o amor. Então, é impossível, igual o exemplo de Santa Giana, né, que sacrificou a sua vida por amor à sua filha. A gente percebe que o amor é sacrifício, o amor é doação, o amor é renúncia, né? Então, a partir do momento que as feministas falam que o homem quer mandar na mulher, que a mulher não deve ser submissa, mas as feministas não têm ideia do que significa submissão, né? Igual em Efésios, se eu não me engano, que está escrito sobre mulheres sejam submissas aos seus maridos, e maridos, amem vossas esposas, assim como Jesus amou e se doou por a sua igreja, né? Resumidamente, mais ou menos isso. Então a gente vê até que ponto Jesus amou a sua igreja. Ali, na hora que está escrito igreja, ele não está falando sobre aqueles que são fiéis de verdade, né? Mas ele está falando de modo geral. Ele está acolhendo a todos, até aqueles que não o aceitam, né? Então, ele está se doando por todos, né? E a gente vê que a gente não se doa muito né? A gente se doa por aqueles que é particularmente nossos, né?
E por aqueles que estão fora, que muitas vezes precisam também da nossa doação. Que precisam muitas vezes de algum conhecimento, de alguma ajuda, né? Porque a nossa missão hoje, né, nessa tarde, é trazer isso para as mulheres, né? Trazer um pouco dessa visão nossa. As mulheres são socorro de Deus para os homens. Isso, né? E a gente se aprofundar, né, na vida católica, para se aprofundar na vida dos santos, né? Para se melhor poder servir, não só, né, a nossa casa, mas também a igreja. E agora, pra gente encerrar, é interessante que as grandes mulheres, grandes santas da Igreja Católica, elas também não foram feministas. Há um engano e um equívoco também dizer que Santa Joana d'Arc ela era feminista. Isso é um absurdo. Grandes santas, elas foram... acabaram... algumas que não eram vocacionadas ao matrimônio, vocacionadas à vida religiosa, né? Eles amaram o próximo, se entregaram. Esse sacrifício que a Thay falou, né? Amor é sacrifício, não é sentimento. Amor é sacrifício. Isso também cabe à mulher. Sacrificar-se. Isso é belíssimo. E se há alguma dúvida, quem eu devo seguir? Não, artistas, olha, a gente toma como referência hoje grandes artistas, não é muito difícil de encontrar um. Mas tem um modelo perfeito de mulher, que é Nossa Senhora. Ela é o modelo mais belo, mais sublime de feminilidade, já que esse é o assunto nosso, né? É o modelo mais perfeito de mulher. Usando das palavras da Dani, né? Que Nossa Senhora é o grande exemplo, né? Então, na dúvida, recorra a Nossa Senhora. Olhe para ela, né? Eu não lembro que pregador que falava. Se um dia tivesse um dia de chuva e Nossa Senhora chegasse na sua casa e pedisse uma roupa emprestada, que roupa que você teria para oferecer a ela, né? Aqueles que amam Nossa Senhora vão cair em si e falar: nossa, mas como eu estou me vestindo, né? Então a gente vê que ela é o nosso exemplo, ela é o nosso modelo. A gente deve deixar-se ser moldado por ela. Mulheres, sejam femininas, não feministas, vejam Nossa Senhora como o maior exemplo, se valorizem, cuidem do seu corpo, porque é templo do Espírito Santo, busquem a santidade. Deus abençoe a todos pela audiência e salve Maria. Salve Maria, até a próxima, né, meninas? Se Deus quiser.